Olá, amigos, estamos retornando nosso terceiro bloco aqui com a doutora Bruna Angotti, que escreveu este livro maravilhoso. Deixa eu mostrar uma vez mais aqui para vocês. Esse livro maravilhoso, Entre as Leis da Ciência, do Estado e de Deus. Mostra o quê? A criação dos presídios femininos no Brasil, e nós estamos tentando fazer um enlace entre aquilo que a pesquisa da Bruna constatou e hoje, a realidade de hoje, que não é talvez menos desumana do que era antes. Eu só queria destacar aqui uma partezinha da obra da professora Bruna. Na página 24, ela traz um letreiro que aparecia numa das casas de correção, que dizia assim, o lema era o seguinte: não tenha medo, não queremos vingança para o mal, mas obrigá-lo a ser bom. Minha mão é severa, mas meu coração é bondoso. Quer dizer, pelo menos havia ainda que fora dos propósitos, então, mas havia pelo menos uma ideia de correção, né? E hoje, de fato, nem isso sequer é pautado. Exatamente. Isso estava na porta do primeiro presídio feminino da história, que é um presídio de Amsterdã, né, na Holanda, que data de 1645. Então tinha essa ideia de sou severo, mas sou amável, que é o mesmo lema das irmãs, né, da Irmandade do Bom Pastor. A gente é severa, existe rigor, mas existe aqui dentro uma real tentativa de transformação e de transformação desse não ser em ser, né? Enfim, isso se perde totalmente, e mesmo eu não sei dizer como era a prática, né, de fato, dia a dia, mas eu não encontrei denúncias de violação das irmãs naquele período. Uma vez eu fui dar uma palestra e uma pessoa levantou muito brava na plateia e falou: você está defendendo as freiras, momento de extrema violação de direitos. Eu falei: desculpa, eu sou pesquisadora, eu não encontrei isso, eu não posso dizer que as freiras violavam os direitos das mulheres, eu não posso dizer isso, é falta de rigor científico mesmo, né? Pelo que eu pude perceber, o cotidiano não era um cotidiano de violação, como o professor Luiz Flávio ressaltou bastante agora, que é o cotidiano das mulheres hoje em dia, né? Semana passada saiu na capa de uma revista, não lembro onde foi, mas saiu a foto de um preso com um rato morto dentro do prato de comida, né? E agora a capa da The Economist dessa semana não sei se é a capa ou se é um relatório grande que eles fizeram sobre a situação prisional na América Latina, né? E falando que é o verdadeiro inferno na Terra, né? Eles usam essa descrição. Isso, de fato, por exemplo, isso de considerar a mulher como um não ser, é precisamente a teoria do direito penal do inimigo, que considera o sujeito como não pessoa. Se você é inimigo pior, não é o hostes, aliás, é precisamente o hostes, que é o inimigo que tem direito zero, não é nem gente, não é nem considerado gente. É hoje mais ou menos a situação dos presidiários, masculinos ou femininos, não é gente, ali são animais enjaulados em campos de concentração, prontos para um extermínio. É isso daí hoje os presídios brasileiros, é a América Latina de modo geral. Então, o não ser de 40 está hoje bem mais evidenciado. Agora, só uma colocação que eu queria fazer também. Esse tema que a gente está falando, os presídios femininos, ele tem uma importância, digamos que maior ainda hoje, na medida que a gente vê, né, Bruna, professor Luiz Flávio, a respeito do aumento da criminalização feminina ano após ano, né? Então, os últimos dados que a gente tem aqui, parece que é 11% o aumento anual. Então, se a situação já estava ruim, se a situação já estava péssima, já estava uma situação realmente bastante degradante, imagine agora com esse aumento na taxa de carcerização feminina. Esse eu acho que é um tema que a gente deveria abordar também, aproveitando os minutos que nos restam. Como o professor Luiz Flávio perguntou, quais eram os crimes daquele período, né? Não existia ainda essa ideia de tráfico, né, como existe hoje. E, atualmente, o que aprisiona mulheres é o tráfico de drogas, né? A participação no tráfico, seja ela como dentro da estrutura do tráfico mesmo, ou em situações como
aviãozinho, né, na linha de frente. E é justamente essa linha de frente que aprisiona também, que é quem se coloca mais vulnerável, exposto, né? Quem está mais exposto. Então, o número de mulheres presas por tráfico hoje em dia é alarmante e cada dia mais cresce. Né? O sistema prisional feminino está extremamente sucateado e não tem vaga, e as mulheres têm entrado por participação no tráfico, justamente. E uma outra coisa, furto, pequeno furto, tem até tem um documentário interessante chamado Bagatela, que trata do aprisionamento de mulheres por furtos em lojas de cosméticos, Então tem os olheiros, né? Quem transita no centro de São Paulo vê que tem igual um juiz de jogo de tênis sentado no alto de uma cadeira, olhando as mulheres nas lojas. Então, as mulheres são presas na própria loja, então tem flagrante na loja, e isso é muito também usual, muito comum. Né? Isso de mulheres presas, vamos considerar, hoje 14% dos presos é por furto. 14% dos presos por furto. E nenhum preso por furto deveria estar preso. Porque até 4 anos no Brasil cabe penas alternativas, etc. Salvo a reincidência, mas aí já é por aí que pega os presos de modo geral. Então, a questão é bem séria, essa questão. Por quê? Porque quando a mídia desenvolve um estereótipo de criminoso, ela pega os casos violentos e mostra que matou, etc. E a população vai criando aquele estereótipo do sujeito violento, etc. e tal. Porém, não é só estes que a mídia cria como inimigos. Por quê? E aí Zaffaroni, a lição dele é magistral. É que a mídia cria o estereótipo daquele rapazinho de cor, papapá, jovem, desempregado, papapá. Então, esses todos jovens com essas características já são tidos como parecidos ao violento. E se tem as mesmas características desse, um dia também vai ser violento. Logo, já prende logo. O mesmo se repete com a população prisional feminina. Maioria formada por mulheres não brancas, entre 18 e 24 anos, né, 18 a 30, mas de 18 a 24 a taxa é maior. E essa delineação do suspeito, né, que é o mesmo suspeito ali na década de 40 com outras roupagens em um outro momento, mas é a delimitação do suspeito, é quem está dentro do filtro do sistema prisional, do sistema de justiça penal, né, como um todo, quem passa nesse filtro. A exceção, né, quando passa uma menina branca de classe alta, é exceção dentro desse sistema, vira bode expiatório, né? Esses grandes casos midiáticos que a gente conhece. Mas, em geral, quem entra no sistema é justamente esse perfil que o senhor falou da população masculina mesmo, né? As mulheres se repetem. Isso, e aí está a atrocidade do sistema, porque não prende só quem deveria ser preso. As pessoas violentas, os paranoicos, os doidos, psicopatas. Claro que ninguém quer conviver com um psicopata na rua, seja mulher, homem, criança, menor, mas o que acontece é que, criado o estereótipo, os parecidos com ele também vão tudo para a cadeia. E aí prendendo por furtos, que é uma barbaridade. E eu acho que tem mais um caso de violação que eu acho importante ressaltar aqui, dos presídios femininos, que é em relação à maternidade. As mulheres vão presas e muitas das vezes, elas perdem o filho, porque os filhos vão para o abrigo quando elas não têm com quem deixar, se não tem companheiro, se não tem mãe, se não tem avós, e esses filhos vão para o abrigo e muitas vezes elas saem da prisão e não têm o filho mais, porque o filho foi embora para adoção. Né? Até hoje em dia a Defensoria de São Paulo tem brigado para colocar uma tarja nos processos de criança em abrigo e de adoção, mostrando que tem uma tarja, filho de mãe presa, né, para poder tomar o cuidado de não colocar essa criança para adoção. Mas eu acho que o TJ ainda não aceitou colocar a tarja. Então, a gente tem um problema grave, que a pena
eterna, né? A mãe perde seu E filho. ela não concorda? Ela não concorda com essa adoção? Não concorda? E mesmo na ausência da anuência? A pastoral carcerária tem registrado inúmeros casos de adoção, principalmente nas prisões do interior, de filhos de presa. Isso é mais ou menos o que se passou no regime militar Na Argentina. Na Argentina. Foi, porque tirava os filhos das mães, tidas como comunistas, né? Às vezes tidas como mortas até, né? Porque É. dava a impressão de que eram filhos de pessoas mortas. E distribuir esses filhos para a sociedade. Agora, os filhos têm 40 anos, 35 anos e quer descobrir o pai, porque não é aquele que dizem que é, né? Tem um movimento, né, das avós da Praça de Maio, né, procurando seus netos. Procurando seus netos, olha só que coisa. Mas dentro desse tema também, e falando um pouquinho da psicologia, assisti faz pouco tempo uma palestra de uma psicóloga e ela falava dessa questão das crianças sendo presas junto com as mães no cárcere, né? E ela defendia, e basicamente todo o conselho de psicologia vai defender essa ideia, que é melhor para a criança, de fato, ficar com a mãe ainda presa, mesmo nas situações ruins, do que essa criança ou ir para adoção, ou ficar com os avós e tal. Verdade. E principalmente porque a criança, naquela idade pequena, ela jamais consegue superar a sensação de que ela foi abandonada pelos pais. Então, ela não consegue entender que a mãe não está com ela, porque a mãe não pode estar com ela. Ela tem essa sensação de que ela foi abandonada pela mãe. Então, não obstante as situações dramáticas, degeneradas que nós temos na prisão, o fato que ainda é preferível que essa criança fique presa lá com a mãe do que essa criança fique longe da mãe, que é um tema também interessante. Professora, eu estava conversando no intervalo sobre justamente a importância da gente pensar, quem sabe mais para frente, né, talvez algo utópico, mas em paternidade e prisão também, né, porque muito pouco se fala do papel do preso como pai, né? Muitas das vezes os filhos vão visitá-lo e pronto, porque afinal o filho é da mãe, o filho não é do pai. Eu acho que a gente tem avançado muito, né? Agosto foi o mês da paternidade consciente. Eu acho que é possível a gente começar a estender e pensar em um mundo utópico com berçários em presídios masculinos, né? Eu não sei, mas eu acho que é preciso pensar nisso também, do papel do pai na infância e da importância de ter esse espaço. Sem sombra de dúvida. Vai chegar essa época, né? Tem que chegar. A questão toda é que o machismo ainda é muito forte. As regras machistas não aceitam isso, né? Imagina um preso cuidando de um filho, acho que os outros matariam ele. Né? Você tá... E eu acho que hoje em dia é muito importante pensar nessa permissão, né, das cautelares. As cautelares prevêem, né, a possibilidade da mulher ficar em liberdade provisória ou prisão domiciliar, com prisão domiciliar quando está grávida, amamentando. Então, eu acho muito importante que os nossos operadores do direito coloquem isso em prática, né? A possibilidade dessa mulher ficar em prisão domiciliar com o filho, que aí seria o ambiente, né, ideal. O filho nem está no presídio, né? A mãe tá em casa. Eu acho que é fundamental pensar nisso. Acho que uma ideia bastante inovadora, assim, forte, seria trabalhar com a ideia de escolas, salvo os psicopatas, os doidos que matam, que são violentos. Isso vale para adolescentes, ou para adultos, ou para adultas, mulheres. Mandar todo mundo para a escola. Vai para uma escola, estuda o dia inteiro, é obrigatório estudar, mas vai obrigado, porque cometeu um crime. Só que seria a escola de efetivamente educação do criminoso. Não hoje um presídio que é a escola da criminalidade. Seria uma ideia. Eu acho que, eu não sei, eu tenho uma visão bastante abolicionista, assim, eu estudo, eu penso bastante na função de ser da prisão. Eu acho muito importante a gente pensar o que de fato essa prisão representa, né? O senhor citou Foucault. Exato. Eu acho que mais vivo do que nunca está o pensamento Foucaultiano e, né, a denúncia, né, do que a prisão significa na sociedade, qual a construção, o que ela está construindo e a serviço de quem e do que a prisão existe, né? Hoje é puro castigo, pura vingança. O presídio hoje só cumpre um papel, na minha visão, puro papel de vingança. Ali estaria o sujeito para ser massacrado, exterminado, né, e a sociedade então está vingando.
na linha daquela doutrina de meados do século XIX, da lesa eligibility, né? A prisão é pior do que a última fábrica mais pobre da última casa mais pobre. A prisão tem que ser pior do que a casa mais pobre do país. Exatamente. Então, nessa linha, isso é pura vingança. E eu falo para os meus alunos muito que Lombroso está vivo mais do que nunca, né? Ele está muito presente, porque essa ideia da periculosidade, né? Pensando nas mulheres, tem muito esse discurso, ela é perigosa, ela tem uma essência criminosa, né? Eu nunca me esqueço que há pouco tempo teve um júri famoso, grande, que o promotor citou, né? O Lombroso, essa pessoa nasceu criminosa, falando da ré, né? Então a gente vê o Lombroso... E como é que era a cara do promotor? De repente... Quem sabe, né? Mediram o cérebro do Lombroso, não foi favorável. Conforme a cara do promotor... Ele é um tipo lombrosiano. Aí tem pertinência. E isso está muito presente na origem dos presídios femininos, esse estereótipo da criminosa. Né? A mulher que tem a mandíbula de tal tamanho, isso não estava tão presente, essas medidas, mas estava presente essa essência criminosa. E hoje em dia a gente escuta muito um discurso ainda, um discurso sobre a essência criminosa. Essa pessoa nasceu assim, né? Ela é delinquente. A prisão tem que prender o perigo, né? O perigoso, a periculosidade, essa ideia de periculosidade. Então, a falsa ideia de que a prisão é capaz de resolver um perigo social, questões de segurança pública. Não dá a sensação, de vez em quando, de que Darwin não existiu? Não houve uma evolução da espécie. Dá a sensação, de vez em quando, não houve uma evolução da espécie, ou de que Darwin não existiu, ou de que não houve o paraíso. Para os criacionistas, é o paraíso de Adão e Eva. Não houve paraíso de Adão e Eva. Tá antes, a gente retrocede antes disso tudo. Impressionante. Coisa absurda, né? Bom, mas o papo está muito bom, muito agradável, mas estamos aqui encerrando também o nosso terceiro bloco. Alguma consideração final, professor? Não, bacana, sensacional. Parabenizo a Bruna por este trabalho que ela fez e agora por esta obra. Esta obra está à venda também, este livro, ou não? Não, ela é distribuída gratuitamente pelo IBCCRIM. Distribuída aos então, associados é distribuída aos associados, e quem estuda o tema tem que escrever uma justificativa dizendo o porquê tem interesse no livro, e eles mandam o livro para a pessoa vai buscar no instituto, então é distribuição gratuita. Ok, então os associados do IBCCRIM conseguem esta obra, né? E os interessados entram em contato com o IBCCRIM. Entra em contato com o IBCCRIM. Parabéns, que continue essa sua pesquisa, essa sua atividade de pesquisadora, né? Interessante isso. O Brasil precisa muito disso e, sobretudo, com esta visão mais crítica das coisas, né? Hoje em dia não tem mais sentido ficarmos repetindo só as velhas lições conservadoras de manutenção do status quo, a mesma sociedade, tudo. Por detrás de todo o sistema penal está aí uma preservação de uma ordem, e por detrás desta ordem está uma ordem econômica. Portanto, tudo é em função de uma ordem econômica que comanda tudo. A tal da mão invisível de Adam Smith, a mão invisível, não é a mão invisível do mercado que se regula por si só e que, portanto, as pessoas vão ter oportunidade para todo mundo. A mão invisível é o poder econômico que está por detrás de tudo e que não aparece. Ele é invisível, ele que é invisível, né? Então existe mesmo uma mão invisível, porém de quem manda em tudo não aparece, e tudo é feito em função dessa mão invisível. Eu ressalto muito para os meus alunos que não existe árvore de crime, né? Não existe uma realidade ontológica do crime, ele não está na natureza, ele é criado. Então a gente tem que pensar o que a sociedade nesse determinado momento chama de crime, e justamente por que essas mulheres estão indo presas, né? O que elas estão cometendo dentro dessa estrutura social, econômica, que é considerado tão gravoso, que faz com que elas vão presas. Então essa mão invisível está aí na hora de estipular também o que é crime, né? Claro. Claro, é na criminalização primária, na secundária, em todo o processo, né? Essa mão invisível existe. Existe essa mão invisível. Adam Smith tinha razão, porém, não é a mão invisível na função que ele falou. É outra função. É de domínio da sociedade, de colocar na cadeia alguns, né, os selecionados, estereotipados,
Assim é, assim vamos. Mas parabéns. Eu parabenizo a Bruna também, faço aqui o encerramento, dizendo o seguinte: essas reflexões todas que nós fizemos, elas são importantes, estamos resgatando o surgimento dos presídios no Brasil, né, desde o primeiro, e esse trabalho da Bruna, eu espero que quem assistiu conosco aqui às tertúlias, aconteça exatamente o que ela escreveu para mim quando fez a dedicatória do livro dela para mim. E ela dizia o seguinte: eu faço essas palavras também para vocês, passo essas palavras para vocês, que olhar para o passado traga reflexões e transformações presentes, né? Nós fizemos toda essa análise, né, durante esses 3 blocos para chegar a uma conclusão triste de que nós não evoluímos nada nessa questão do sistema penitenciário feminino e, pior ainda, né, professor Luiz Flávio, que nós regredimos em relação a isso, né? Então, acho que essas reflexões todas, essas colocações todas, que elas são bastante importantes, principalmente para a gente tentar mudar esse quadro, principalmente por conta do aumento que nós temos sentido do número de presas. Então, o que significa que vai ficar ainda pior se alguém não fizer alguma coisa. Verdade, professora. Isso mesmo. Bom, então, finalizamos a tertúlia de hoje e convidamos você para, na próxima terça-feira, a partir das 19 horas, mais um encontro sobre prevenção, crime e violência aqui no Tertúlias Criminológicas. Toda terça-feira, encontro marcado às 19 horas, Tertúlias Criminológicas. É isso? Avante!